Tiago Esteves, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Farol Brasil, ao Noite Brasil / Cultura Brasileira. Vou já largar essa para você, né? Além das questões de educação, você, enquanto sociólogo, também certamente está atento aí às questões todas, né, que versam a nossa conjuntura. Como é que você tem visto essa questão da pauta 6 por 1? Você acompanha, você tem observado a questão da mobilização? Você que é do Rio também, né? A gente sabe que partiu, pelo menos recentemente, deste vereador que foi eleito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa questão também. Então, queria te ouvir um pouco. Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Bom, boa noite, Thalita. Boa noite a toda a nossa audiência, a audiência do Farol Brasil. Né? Boa noite a todos e todas. Então, o Rick e desculpa, a deputada Erika Hilton, né? São os dois grandes nomes, né, do movimento 6 por 1. De fato, é uma pauta que a gente precisa ficar bastante atentos, né, sobretudo no Congresso Nacional, Thalita. A gente sabe que são diferentes interesses, né, que estão por trás e que mobilizam o Congresso Nacional. A gente sabe que uma parte significativa, se não a grande maioria, né, dos deputados, das deputadas, dos senadores, das senadoras, são representantes do grande capital, ou seja, são representantes dos retrocessos na área trabalhista, né, e que querem, de qualquer forma, impedir o encaminhamento desse PL, enfim, dessa legislação, né, da votação dessa legislação, que é um importante passo para os trabalhadores e para as trabalhadoras brasileiros, mas a gente precisa de mobilização popular, né? A gente precisa fortalecer, até porque me parece que é uma pauta que não tem mobilizado sequer o governo federal, né? Talvez, como você bem falou, né, o Rick foi eleito basicamente com essa pauta, né, mobilizando aí 30 mil pessoas, né, 30 mil eleitores, 30 mil votos. O Rick não teve muito apoio, nem mesmo do seu partido, né, apoio partidário. A gente não via ele na campanha, né, na televisão e tudo mais. E eu acho que esse é o grande tema, tá? Esse é o grande tema dos próximos anos, visto que a gente tem percebido, né, sobretudo os trabalhadores, as trabalhadoras mais jovens, encantados com esse discurso do empreendedorismo, com esse discurso do individualismo, né, contra a CLT, e aí você pergunta o que é CLT, ninguém sabe o que é CLT, mas eles são contra, né? Então, acho que essa talvez seja a grande pauta e seja o que pode diferenciar nós progressistas, né, ou seja, os parlamentares progressistas, do campo progressista, do campo das esquerdas, dessa galera extremista, né? Então, tanto da extrema-direita quanto desse centro, essa direita dita democrática que come com garfo e faca, mas que, na verdade, só está interessada em sugar tudo que pode, tanto do Estado quanto dos seus trabalhadores. Então, é uma pauta que é importante, é uma pauta que eu não vejo mobilização da parte do governo, né, o que faz com que os parlamentares, o que faz com que o debate público, né, tenha se esvaído, como muito bem apontou, né, a pessoa que está nos acompanhando aí. E eu acho que é fundamental, porque se a gente não provocar, se a gente não mobilizar, se a gente não for atrás dos parlamentares, né, se a gente não forçar que os meios de comunicação tragam essa pauta, se a gente não fizer uma incidência junto aos parlamentares progressistas, e a gente sabe, né, Thalita, que quando o governo quer, o governo tem os mecanismos para aprovar, para levar medidas para o debate nacional, né? Então, eu acho que essa seria uma medida excelente, inclusive para o governo sair dessa posição na defensiva que vem adotando, que vem ficando há muito tempo, né? Estava ouvindo vocês, né, antes
de eu entrar. E essa questão mesmo dessa moça que faleceu na Indonésia agora é uma outra fonte de desgaste para o governo, porque eu estou vendo algumas acusações aí que beiram o absurdo, dizendo que ela morreu por causa do governo. Daqui a pouco estão dizendo que o Lula que matou ela, né? Então, assim, tamanho um absurdo. Então, assim, acho que é um pouco de hora, né, do governo sair dessas cordas, enfim, sair dessa defensiva e, de fato, demonstrar na prática, né, que está ao lado dos trabalhadores. A gente tem a própria questão da isenção do imposto de renda, né, dos R$ 5.000, que beneficiaria uma parcela bastante significativa dos trabalhadores e das trabalhadoras, e a gente não ouve falar mais nada, né? Você sabe que o projeto está lá na mão do Lira e ponto, né? Ninguém ouve mais nada para falar, né? Assim, eu venho defendido que eu acho que o governo precisa urgentemente se comunicar diretamente com a população. O presidente Lula talvez seja um dos maiores oradores que nós temos no país. O presidente Lula conversa, sabe como ninguém conversar diretamente com a população, e por que ele não fala, né? Por que ele não solicita uma cadeia nacional de rádio e televisão para mostrar esses projetos, para tratar da escala 6x1, para tratar da questão do imposto de renda, enfim, para falar outras pautas de importância e para emparedar o Congresso, né? Para mostrar para o Congresso que as pautas do Executivo são aquelas pautas que o governo para o governo que foi eleito. Quem teve voto para ser eleito presidente foi o Lula, não foi Hugo Mota, não foi Davi Alcolumbre, não foi nenhum parlamentar que está dentro do Congresso Nacional. Eu acho que, Thiago, acho que você traz, inclusive, várias discussões, né, de várias frentes, inclusive só pegando um gancho dessa pauta de hoje, né, que é essa morte lamentável, que poderia ser evitada, inclusive, né, não fosse a negligência mesmo que a gente viu ali naquele momento, e eu acho que o ponto, e acho que você trouxe uma questão bastante importante aqui, a gente que é um canal de esquerda e que faz uma crítica à esquerda, inclusive, do governo e que apresenta aqui elaborações e demonstra que, até inclusive para que o governo tenha um estofo, viabilidade e ganhe a opinião pública novamente, e como você disse, dado o histórico do presidente Lula, ele precisa sair da defensiva e ir para cima. Eu defendo já há muito tempo, Thiago, que o governo ele precisa pautar a imprensa, não ser pautado por ela, a grande imprensa. E eu acho que você bem coloca, porque quando a gente traz aqui as nossas críticas, no editorial do Leandro Fortes, e a gente comentando aqui um pouco, trazendo os detalhes do caso, e questionando a atuação da diplomacia brasileira lá em Jacarta, na capital da Indonésia, ninguém estava culpando o presidente Lula, nem pessoalizando, nem trazendo uma discussão no campo da imaturidade de achar que o presidente Lula tinha que ir lá correndo, voando e salvar a garota, né? Claro que vindo, por exemplo, da extrema-direita, de gente desavisada e desonesta, a gente vai ouvir absolutamente de tudo. Agora, o ponto aqui, até inclusive, porque esse é um dos papéis do jornalismo, a gente traz aqui todos os questionamentos que precisam serem feitos em relação à atuação ali daquele órgão que, teoricamente, tem por definição e por obrigação justamente ter feito o devido respaldo. Então, é isso que foi colocado, é isso que foram feitos os questionamentos aqui. Né? Então, ninguém pessoaliza as críticas, ninguém diretamente. Tanto que o que a gente colocou, inclusive, sobre esse caso, é que esse embaixador precisa ser chamado e ser questionado. Falou, o que aconteceu? Por que a demora? Por que esses dois observadores que estavam ali não ficaram só observando? Por que não foi? Porque demorou 4 dias, por exemplo, para ter levado helicóptero, equipe, etc. Esse é um ponto. E aí todos os outros, como você aponta, que é justamente isso. Né? Olha só, tem várias discussões e pautas aqui que o que a gente observa é um governo que está na defensiva o tempo todo.
E ficar o tempo todo na defensiva, não pautar a opinião pública e não se apresentar de fato e mostrar aquilo que quer, corre o risco, né, de ser pautado, corre o risco de ser engolido por uma extrema-direita que é mentirosa, que é raivosa, que não tem compromisso com a verdade. Quer dizer, então, tem um cenário que a gente assim, pelo menos aqui da nossa parte minha, do Leandro Fortes, quando a gente trata essas questões aqui, essas análises de conjunturas que são feitas, inclusive com a nossa audiência aqui, é que a gente fala, precisa fazer um giro, precisa mudar, porque essa postura não está dando certo, e a gente tem uma eleição no horizonte. Daqui a um ano a gente tem uma eleição. Então, esse é o ponto, e a gente trata as ideias, a gente trata aqui trabalhando com os argumentos, não com infantilidade, do tipo, a culpa é do Lula, porque o Lula é culpa, sabe? Isso, é infantil, e o que a gente tem observado e visto é essa imaturidade que é muito marcada por uma espécie de negacionismo sobre o que está acontecendo. Então, não adianta a gente olhar com paixão e falar que o Lula é a pessoa mais linda do mundo, etc., quando, na verdade, não se trata da pessoa especificamente, mas é da sua gestão, daquilo que ele está apresentando enquanto governo. Então, eu acho que é importante mesmo, assim, esses apontamentos, né? E até para a gente precisa separar o joio do trigo, sabe? Tem as pessoas que são desonestas, que fazem críticas desonestas, que são... que fazem de propósito. Agora, tem as críticas que nós fazemos aqui. Né? Então, acho que é importante mesmo, Tiago, isso que você coloca, porque a gente precisa apontar, falou, tá errado. Sabe aquele amigo, Tiago, que você chega para o amigo e fala assim, então, vai dar, desculpa o palavrão, vai dar merda? Então, vamos rever o que você está fazendo? É nesse sentido, pelo menos, né, Tiago? Eu acho, não sei. Não, é exatamente isso. E aí você falou, né, acabei de lembrar, salvo engano, foi uma frase atribuída para o Chico Buarque, ao Chico Buarque, salvo engano, acho que foi ele. Acho que ele, durante o primeiro, segundo governo do presidente Lula, né, no bojo daqueles escândalos que vinham surgindo, né, parece que ele, numa conversa um pouco mais descontraída com o pessoal, ele sugeriu a criação do Ministério do Vai da Merda. Ou seja, assim, não faz a coisa, não, né? Assim, tem alguém ali para pegar e dizer, não faz isso, faça aquilo, né? Uma coisa que eu venho defendendo, Thalita, eu sinto muita ausência disso, dessas pessoas, ou seja, dos ministros, dos parlamentares da base do governo aqui, ou seja, nos canais de esquerda. Ou seja, porque para estar na mídia tradicional brasileira, né, para estar na mídia comercial, essa galera se estapeia para aparecer lá, né? Para aparecer na Globo, na Folha, no Estadão, na Globo News. Agora, onde é que essas pessoas estão que não estão aqui para conversar com os eleitores deles? Porque, ao fim e ao cabo, somos nós que elegemos essas pessoas, né? Com o nosso voto, com o voto da esquerda, com o voto progressista, que eles são eleitos. Então, assim, eles deveriam estar aqui copiando um pouco o que a própria extrema-direita fez ao longo dos anos. Né? A gente vê o futuro presidiário, ele vivia toda semana, ele estava num conjunto de canais da extrema-direita. A gente via os filhos, a gente via parlamentares da extrema-direita a todo momento nos canais da extrema-direita. E parece que, né, quando não era o caso da imprensa, da mídia alternativa, da imprensa alternativa de esquerda, enfim, eu não tenho visto. Se alguém tem visto, me perdoe. E quando a gente vê, conta nos dedos ali, por exemplo, o parlamentar, um ou outro parlamentar que aceita falar, porque parece que eles têm medo, né, de conversar com a gente, assim, eu não consigo entender isso, né? Ou seja, e aí, depois das eleições, depois que perdem, aí eles procuram todo mundo, aí eles atendem ligação, respondem mensagem, enfim, assim, acho que é muito desagradável o que você falou, e a gente está chamando a atenção como se fosse de um amigo, a gente está chamando a atenção porque a gente não quer
que o ano que vem o país volte para a mão dessas pessoas, porque vai ser uma terra arrasada completa, total e absoluta. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Ou seja, se as pessoas, se elas voltarem para o poder, elas vão voltar com uma capacidade muito maior de destruição. E aí o enfrentamento precisa ser feito com uma base eleitoral e social bastante mobilizada, né? O que me parece é que há uma desmobilização completa. A gente começou falando da pauta 6x1, essas mobilizações elas não são espontâneas. Elas precisam. As mobilizações elas são instigadas, né? As pessoas são instigadas. E você tem razão, tá? Eu trabalho na mídia independente já tem mais de 2 anos. Eu trabalhei no DCM por 2 anos, estou aqui no Farol Brasil agora. Então eu te falo com segurança, Thiago. Os ministros do governo Lula não vão, tá? Foram poucos que foram. O ministro Paulo Pimenta, eu tive a oportunidade de estar num programa com ele. Teve aquele ministro, esqueci o nome dele agora, mas é do direito ao consumidor também, mas assim, um ou outro, tá? De fato. E nós não temos também ministros engajados politicamente, que pautam politicamente, que vão para cima, sabe? Que trazem, enfim, o exemplo é aqui dos nossos temas que a gente conversa sempre, Thiago. Veja a postura do ministro da Educação, Camilo Santana. Você vê ele politizando as questões que versam sobre educação nesse país com as coisas que estão acontecendo? Não. Ele parece um administrador de empresas, assim, em termos de postura. Apresenta ali, né, resultados, apresentações com números e etc., mas uma coisa assim totalmente institucional e não tem falas que são politizadas, né, que chamam ali para uma mobilização, que chama as pessoas para, por exemplo, questionar as escolas cívico-militares, que é algo que a gente já discutiu, os processos de privatização nos estados das escolas, nos estados brasileiros, né, o desmonte feito pelo novo ensino médio, que é o que a gente vai tratar agora, que a gente vai conversar. Então, a gente não tem assim, um corpo de ministros que fazem essa disputa política. E um detalhe, porque esse governo, de maneira muito acertada, criou alguns ministérios, como o da igualdade racial, como o dos povos indígenas, dos direitos humanos, que, em tese, seriam os ministérios para fazer essa frente, os apontamentos, as denúncias, mostrar, entendeu? Ir para cima, terem falas aguerridas e mobilizar as pessoas. E as ministras, né, no caso dos ministérios que você bem citou, ô Thalita, simplesmente desapareceram, né? Ou seja, cadê a Aniele? Cadê a Sônia Guajajara? Cadê a Macaé Evaristo? Ou seja, a nova ministra das mulheres, eu não me recordo agora o nome dela, antes era a Cida Gonçalves, agora ela foi substituída recentemente, eu não me recordo o nome da nova ministra. Mas, assim, que você bem trouxe, né? Ou seja, ministras, né, de postos-chave, o próprio ministro da reforma agrária, né, do desenvolvimento agrário, desapareceram. Assim, são ministérios que teriam esse papel de fazer esse diálogo direto, né, com a população, com os movimentos sociais, que parece que sentam no ministério, conquistam um gabinete na esplanada dos ministérios e somem, desaparecem, esquecem, né, de onde eles vieram, aquilo que eles devem defender, né, como, por exemplo, infelizmente é o caso desses ministros que a gente está destacando. E o Camilo Santana, eu, com toda sinceridade, o Thalita, eu acho que até melhor não falar muito dele, porque, assim, a impressão que me dá, você falou que ele parece um administrador de empresas, na minha modestíssima opinião, que o Camilo Santana parece que é um mercador, é um vendedor das fundações e dos institutos educacionais. Porque quando ele aparece para falar alguma coisa, é para poder repetir o discurso que está sendo feito desde o início dos anos 2000, pela Fundação Lehman, pelo Todos pela Educação, pelo Itaú Unibanco, pelo Bradesco, enfim, por todas essas
fundações e institutos empresariais que estão na educação. Não à toa, ô Thalita, você comentou das escolas cívico-militares, e eu lembro que o Camilo Santana foi governador do estado do Ceará. O estado do Ceará foi um dos estados, sob o governo do Camilo Santana, que mais implementou escolas cívico-militares. Né? E aí o absurdo, né? Que o estado do Ceará, governado pelo Camilo Santana, e o estado da Bahia, governado ali por Rui Costa e Jerônimo Guimarães, foram os dois estados governados pela esquerda, em tese, ao menos, né? E que mais implementaram escolas cívico-militares no país. Ou seja, é algo que é inaceitável. E, assim, e a gente fala, e a gente muitas vezes parece ali que está pregando sozinho, né? Assim, a gente fica, e ao invés de nos ouvir, que somos as pessoas que, ao fim e ao cabo, defendemos, votamos, esses governantes, né, estão ali ouvindo justamente aqueles que estão fazendo de tudo para desestabilizar o governo. E aí é muito lamentável isso, né? É desesperador até. É desesperador. São ministros institucionais. Esse é o ponto. E aqui, olha só, o CIO diz o seguinte: giro sempre acontece no plano de governo para eleição. É isso, né? Aí no ano de eleição, a gente vê o que pode ser feito e não adianta, tá? Eu vou reproduzir aqui o que o Renato Freitas, quando teve aqui no Cultura Brasileira pela primeira vez, falou comigo quando a gente estava conversando, que ele diz: olha, a eleição é todo dia. A eleição não é 2 semanas antes da data. O candidato ali escolhido pela população é aquele candidato que está no cotidiano da vida mesmo, que modificou a vida daquela trabalhadora, do trabalhador, né, que está ali, que é a referência. Então, não adianta chegar 2 meses antes e pensar. Então, é importante esse apontamento do CIO. E aqui eu só queria responder a Glau Ribeiro Tarô, que diz: o governo criou ministérios, mas não deu orçamento para ninguém. É verdade, tá? De fato, há gabinetes de parlamentares, de deputados e senadores também, que o orçamento é maior que desses ministérios que a gente está apontando aqui, que a gente está falando. Tem razão. Mas aí eu devolvo o questionamento para você, Glau, para o Tiago aqui, para nós que estamos conversando. Falar custa. E vir para uma rede social, ouvir aqui num canal progressista que seja, ou aqui no Farol Brasil, que tem uma linha mais à esquerda ainda da mídia progressista, que ela é mais alinhada ao governo, custa. Entende? A postura custa e fazer os devidos posicionamentos. Precisa realmente de um grande orçamento para isso? Estou colocando aqui para a gente pensar. É verdade mesmo. Mas eu acho que tem mais a ver com uma escolha de atuação do que, de fato, com orçamento, sabe? Eu acho, Tiago, acho que tem uma coisa ali de falar assim: olha, eu criei esses ministérios, mas eles vão ficar aqui sempre debaixo da minha asa e vão reproduzir aqui, fazer uma postura institucional. E eu nem estou questionando a competência dessas ministras todas, porque são muitíssimo competentes. A Macaé Evaristo tem uma longuíssima carreira, uma grande política, uma grande profissional na área dela, não tem nem o que falar. Mas, assim, eu digo postura, sabe? De politizar o debate, entende? De não cair na institucionalidade, na burocracia do Estado. Entende? Você está no Ministério dos Direitos Humanos, num país como o Brasil, Ministério das Relações Raciais, nesse país racista que é o nosso, Tiago. Entende? Esse que é o ponto. Então, eu não sei se realmente é apenas uma questão de orçamento, embora seja verdade, eu não tô questionando isso, não. E, Thalita, óbvio que o dinheiro é importante. A gente que é da área da educação, a gente sabe quanto dinheiro é importante, quanto a falta de dinheiro faz. Agora, o que você falou, para estar aqui, ninguém precisa pagar nada, né? Para estar aqui, se quiser dar uma entrevista para você ou para um pool de jornalistas, não vai ter. Para pautar a própria imprensa comercial, que eles adoram ir, você pode fazer esse tipo de pauta. E outra, Thalita, existem muitas políticas públicas que podem ser feitas e que podem ser propostas sem que se gaste dinheiro. Existem muitos debates no parlamento, e a gente está falando, por exemplo,
a Sônia Guajajara é uma parlamentar, a Macaé Evaristo é uma parlamentar. Existem muitos debates para serem feitos no parlamento, muitas políticas públicas, inclusive interministeriais, que podem ser feitas sem que se gaste dinheiro, sem que se precise, de fato, de um orçamento gigantesco, né? Por exemplo, as questões voltadas para o feminicídio no Brasil, né? Ou seja, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo. O Brasil é um dos países que mais mata negros e negras no mundo, que mais mata população LGBTQIA+, no mundo. Então, assim, será que a gente precisa de um grande orçamento para que se possa travar esse tipo de debate, inclusive usando os diferentes meios de comunicação, né? Então, assim, acho que muito isso que você traz, Thalita. Acho que pode ser que esteja muita coisa sendo feita, de fato, nos ministérios, mas o fato deles não comunicarem para a gente o que está sendo feito ou que ou os problemas que estão sendo enfrentados nesse confronto com o próprio parlamento, a falta de comunicação com a gente, com a população que, ao fim e ao cabo, os elegeram, traz esse tipo de percepção, como parece ser a minha, a sua e a da nossa audiência. Isso aí. Tiago, eu queria te ouvir também. A gente estava até conversando mais cedo, mas deixa eu colocar aqui duas reportagens que eu vi e me chamaram a atenção, que eu queria colocar aqui para a gente discutir, para a gente conversar. Olha só, eu vi um vídeo e alguém fazendo uma publicação na rede social sobre essa notícia, uma notícia de site de fofoca, viu, gente? Assim, mas eu acho que ela traz um ponto aqui que eu queria conversar com você, Tiago, que fala o seguinte: isso aqui eu peguei acho que revista Caras, alguma coisa assim, essas revistas de fofoca que fala da filha do Rodrigo Faro, que é apresentador, né, e da ex-atriz Vera Viel, que celebra a aprovação no vestibular. Garota de 17 anos, ela vai estudar relações internacionais, que a gente sabe que historicamente é um curso bastante elitizado, né? Enfim, as coisas elas modificaram bastante em razão dos últimos processos aí, decisões políticas e processos de acesso às universidades, mas a gente sabe que, historicamente, relações internacionais é um curso bastante elitizado. E aí tem um outro ponto que que eu queria muito te ouvir também, Tiago, que diz o seguinte: olha só, isso aqui eu peguei de uma reportagem do começo do ano, lá da revista USP, que diz o seguinte: o ingresso no ensino superior no Brasil enfrenta um momento de declínio significativo, com uma alta do desinteresse dos jovens pela faculdade. Essa tendência é evidenciada pela queda no número de inscritos e participantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, principal porta de entrada para universidades no país. Em 2016, 5,8 milhões de estudantes compareceram a todas as etapas do exame. Em 2023, esse número despencou para 2,67 milhões, conforme destaca o pesquisador André Martins, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito à Educação, Economia e Política Educacionais, da Faculdade de Educação da USP. Claro que também acho que tem um ponto aqui que é importante lembrar, que tem a questão da pandemia. Mas, Tiago, aí vai realmente a minha pergunta para você. Como é que você tem avaliado sobre esse acesso às universidades, do ponto de vista, inclusive, da motivação, do incentivo, da questão social mesmo que a gente tem observado, em que o que me parece que os jovens pobres da classe trabalhadora, eles são cada vez mais desestimulados a buscarem cursos superiores. E aí eu trouxe esse exemplo da filha do Rodrigo Faro, e aí também tem uma outra reportagem que fala, por exemplo, aonde estudam os filhos de grande parte da burguesia desse país, por exemplo, os filhos do Luciano Huck, enfim, entre outros ricos e ricaços, e que eles têm ali uma educação de altíssima qualidade, sabemos bem, enquanto a gente tem esse cenário aqui na questão das escolas públicas e para os filhos da classe trabalhadora.
Qual é a relação disso com o novo ensino médio? E, de fato, esse cenário está colocado? A gente tem cada vez mais um processo de desestimular os filhos da classe trabalhadora a buscarem o ensino superior como um caminho, um horizonte ali para acessar a vida adulta, ir para uma vida profissional e etc. Ô, Thalita, se houve um momento da minha vida que eu duvidava um pouco disso, né? A gente, enfim, duvida de que exista, ou a gente não quer acreditar que exista um projeto, né? Como disse o Darcy Ribeiro, né, na frase atribuída a ele, né? De fato, hoje eu começo a pensar, eu começo a me perguntar se realmente a gente não teria esse projeto, ou seja, existe um projeto, na verdade, de tirar a população, né, sobretudo a população mais pobre, a classe trabalhadora, aquela população que mais depende da educação para ascender social e economicamente, existe de fato um projeto de tirar essas pessoas do banco das universidades, né, e conformar essas pessoas, né? Porque o projeto que a gente tem hoje, e que a gente vem observando um aprofundamento, sobretudo, né, a partir de 2015, esse é um projeto de conformação, de fato, da classe trabalhadora, ou seja, para que a classe trabalhadora se conforme. O caminhão de lixo que está passando aqui na rua, esse barulho. Então, a classe trabalhadora se conforme com a atual situação dela. Não é à toa, né, que a reforma do ensino médio, e por que eu disse 2015? Porque foi em 2015, durante ainda a gestão da presidenta Dilma Rousseff, né, que a gente tem ali o início, né, de todo aquele momento, né, do ponto de vista econômico, político, um momento bastante complicado, de muitas cobranças, né, sendo feitas pela burguesia nacional sobre o Estado, né, a burguesia de olho no fundo público, de olho no nosso dinheiro, no dinheiro dos nossos impostos, no dinheiro né, das empresas estatais, exigindo privatizações. É naquele momento que a gente vê um avanço desse projeto que a gente veio chamar depois de reforma do ensino médio, né? Um projeto, né, que vinha desde os anos 2000 se mostrando um projeto bastante vitorioso, ainda que a gente possa ter algumas críticas, mas a gente teve uma expansão gigantesca do ensino superior no país, né? Inauguração de diversos campos de universidades federais, diversos institutos federais que, de fato, davam qualidade, né? Davam uma educação de qualidade para pessoas que nunca pensaram, né? Uma parcela da população que nunca imaginou que poderia ter acesso, que poderia acessar aos bancos das universidades, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, pessoas que saíram do país para poder estudar. O Ciências Sem Fronteiras foi uma dessas políticas públicas, né? Mas aí a política de cotas, né? As cotas raciais, as cotas sociais sendo implementadas e fazendo com que as universidades ficassem muito mais diversas do ponto de vista social e racial, né? Ou seja, todas essas políticas de inclusão que a gente viu, né? Todas essas famílias que passaram a ascender. Quantos relatos a gente não ouviu, Thalita, de jovens sendo as primeiras pessoas das suas famílias ingressando nas universidades, concluindo o ensino superior, né? O ensino superior público, detalhe, o ensino superior público e de qualidade. Isso tudo, de fato, foi jogado na lata do lixo quando o Congresso, quando o presidente Temer, né, quando o golpista Michel Temer, sanciona, né, primeiro por meio de decreto, mostrando um caráter bastante autoritário. Foi uma das primeiras medidas que ele faz quando ele toma, quando ele usurpa, de fato, o poder, foi a reforma do ensino médio, né? E aí ele, de fato,
ele acaba com qualquer possibilidade do estudante de escola pública ingressar no ensino de escola pública. E aí eu vou fazer uma pontuação, tá, Thalita? Do estudante de escola municipal e estadual, que é a grande maioria, 87, quase 87% dos estudantes são oriundos dessas duas redes, de ingressarem no ensino superior. Isso porque muitos não podem ser que não se lembrem, né? Mas a reforma do ensino médio de 2017, promovida pelo Michel Temer, essa reforma, que depois virou a Lei 13.415, né? Essa reforma, ela deixa de fora, ela só diz que são obrigatórias português, matemática e língua inglesa. Todas as outras disciplinas que vinham, né? Lembrando que a sociologia e a filosofia se tornam obrigatórias em 2008, ao mesmo tempo que o Enem, né, deixa de ser somente uma avaliação do ensino médio e passa a ser o grande instrumento de seleção para o ensino superior, né, barateando o custo, possibilitando ainda mais o acesso da população mais pobre aos bancos das universidades. Eu, por exemplo, quando eu fiz o vestibular, não havia o Enem ainda, né? Então, era aquele modelo de que cada universidade tinha o seu vestibular próprio, ou seja, você tinha que fazer as inscrições separadas, você tinha que se deslocar nos dias dos vestibulares, né, para cada uma dessas instituições, gastando dinheiro. Super caro. E isso que eu comentar, os vestibulares eram super caros. Cada um era... Eu lembro, na época que eu fiz o vestibular, tá? Eu estou falando de coisa de 20 anos atrás. Era coisa de 150, 200 reais naquela época, cada vestibular. Ou seja, uma família popular, uma família de classe popular, é pensável que essa família custeasse mais de um vestibular para um filho, para uma filha poder fazer. Então, essa reforma de 2017, a Thalita, ela tira a obrigatoriedade de todas as disciplinas, à exceção de português e de matemática e de língua inglesa, né? A gente pode até falar depois o porquê a manutenção dessas 3 disciplinas. Tem uma explicação. Mas o fato é o seguinte, as escolas estaduais, as escolas municipais, que já tinham bastante dificuldade com professores, qual foi a primeira coisa que os prefeitos, que os governadores, que seus secretários de educação fizeram? Né? Implementaram, nem esperaram o período que a lei dava para poder as redes se adaptarem. Eles já foram implementando a reforma de modo a baratear o ensino. Ou seja, então, em vez de ofertar sociologia nos 3 anos, já que agora eu não preciso mais ofertar nos 3 anos e eu tenho, né, ali aquele quantitativo de professores, a gente oferta em 1 ano só. Né? Isso foi feito com diversas disciplinas, né? Tendo sua carga horária reduzida, saindo de algumas séries. E aí eu pergunto, como é que um estudante vai fazer o Enem? E para aqueles que não sabem, o Enem, desde 2008, ou seja, não foi ontem, o Enem foi criado em 1998. Em 2008, o Enem foi reformado para que se tornasse essa avaliação de acesso, né, para o ensino superior, e a partir dali ele passou, né, a cobrar todas as 12 disciplinas, porque no caso de língua estrangeira, o estudante podia optar por inglês ou por espanhol, né? Então o Enem cobrava ali as 12 disciplinas divididas em 4 áreas do conhecimento. E aí como é que o estudante oriundo da escola pública ele ia fazer para fazer uma prova, ô Thalita, sendo que ele não teve aula de algumas daquelas disciplinas, ele não teve aula todos os anos daquela disciplina, né? Ele teve aula de sociologia lá no 1º ano, passou o 2º, passou o 3º, ele não lembra mais nada para poder fazer a prova, né? Então, assim, carga horária reduzida de diversas disciplinas, né? De conteúdo extremamente reduzido. A gente vai lembrar
do Plano Nacional do Livro Didático, né, que está, inclusive, voltando agora, mas o Temer, ele mexeu, Thalita, isso foi muito pouco discutido e debatido na época, mas o Temer mexeu até no Plano Nacional do Livro Didático, acabando com o livro didático disciplinar e colocando ali no lugar um arremedo de livro didático por área de disciplina, que era uma redução monstruosa do conteúdo de cada disciplina. Então, o estudante de escola pública, diferente desse aluno, né, das escolas privadas de elite, e diferente também da rede federal, dos alunos da rede federal, dos institutos federais, do Cefet, do Colégio Pedro II, que esses sim, né, tinham aula com professores formados, tinham aula de todas as disciplinas, continuaram tendo aula de todas as disciplinas, mas esses grupos de alunos, né, continuaram podendo fazer o Enem, fazer os vestibulares próprios das universidades e ingressar nas universidades, né? Ou seja, eu dei aula em escolas de elite, né, antes de passar no concurso público para o Cefet. Tenho amigos até hoje que dão aula em algumas escolas de elite. Quando estou falando elite, é elite mesmo, né? Porque assim, eu não considero que todas as escolas privadas são de elite. A gente tem muitas escolas privadas de bairro, né, que se assemelham muito mais à escola pública do que à escola privada de elite. Mas essas escolas de elite, em todas elas, Thalita, os estudantes têm aula de sociologia, de filosofia, não deixaram de ter, não tiveram carga horária reduzida, muito pelo contrário. Em algumas escolas, eles inclusive têm aulas a mais, aulas de retórica, aulas de pensamento global, enfim, uma diversidade gigantesca de aulas que é justamente voltada para o desenvolvimento dessa visão de mundo, desse pensamento crítico que a gente retirou das escolas públicas e colocou no lugar. Brigadeiro gourmet, bolo de pote, quem quer ser um milionário, empreendedorismo, né? Porque, afinal de contas, todo mundo tem que ser empreendedor, todo mundo tem que montar uma barraquinha de cachorro-quente na porta de casa, achando que um dia vai ser o dono do McDonald's, né? Então, assim, é esse tipo de opção ideológica que se tem nas escolas e que se acusa os professores de serem, de ideologizar os doutrinadores, de ideologizarem os alunos, sendo que é esse tipo de ideologia que hoje está sendo passada, repassada, enfiada cabeça baixa. E depois o governo não sabe por quê. Os jovens acham que CLT é a pior coisa do mundo. Mas, ou seja, é nas escolas públicas que com o apoio do governo, com o apoio da base do governo, que votou a favor no Congresso agora, em 2004, dessa nova reforma do ensino médio, do novíssimo ensino médio, né? Só lembrando que a gente teve uma reforma em 17, outra em 24, e possivelmente a gente vai ter outra, porque esse ensino médio que foi aprovado em 24 é uma porcaria também, é muito ruim. Então, muito possivelmente, logo, logo a gente vai estar discutindo uma outra reforma, porque essa simplesmente é muito ruim e ela vai continuar excluindo os estudantes pobres da universidade. Tiago, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto você falava, e aí eu queria entrar mais nessa questão do novo ensino médio mesmo. O Sil diz o seguinte: a falta de qualificação reduz as chances de uma pessoa com mais vivência de realidade da classe e elitiza os postos de trabalho de maior poder. E aí o Ministério Imaginário aqui diz também: este é o governo dos banqueiros e do agronegócio. Sil aqui complementa, diz: quanto menos pessoas pobres com consciência de classe em cargos de poder, menores as chances de perda total do controle das ferramentas de dominação. Trindade até coloca aqui, separei esse comentário, que diz: será que a educação pode piorar nesse país? Pessoal sem saber interpretar texto, como vai entender qualquer coisa? Acho que é bastante complexo responder essa pergunta, sobre piorou ou melhorou, o que melhorou, mas o fato é que o novo ensino médio, diante desse argumento que você trouxe, Tiago, demonstra um projeto. Aliás, eu queria te ouvir sobre isso. Você, inclusive, mais cedo,
me enviou até um documento aqui, eu separei ele, que você fala, inclusive, que você estava numa palestra, né? Tá aí você fala explica um pouco o que é isso que você está colocando nessa palestra, e o que você, inclusive, disse, né? Que isso é um projeto, e aqui, gente, olha só, porque tem gente que está apenas nos ouvindo, tá? Eu estou colocando aqui na tela um trecho de uma palestra do Tiago. Tiago, explica basicamente o que você tá colocando aqui nessa sua tela e o que significa essa questão das cargas horárias, de matemática, leitura, e que você me mandou e você falou, vamos falar sobre isso que é importante para o entendimento, como é que estão, o estado de coisas, né? Que eu falo sempre aqui, mas em razão da educação em si e essa relação com o novo ensino médio. Tá, então, Thalita, eu sou um grande crítico. Primeira coisa, eu queria só destacar que eu sou um grande crítico das avaliações educacionais em larga escala. A minha tese de doutorado, inclusive, eu trato de avaliações educacionais em larga escala. Então, dito isso, né, dito que eu sou, esclarecendo que eu sou um crítico desse modelo de avaliação, eu tenho percebido que algumas pessoas, em especial, né, do governo federal, me parece que elas têm um fetiche por essas avaliações. Né? Não é à toa que a gente tem, né, o PISA, o IDEB, SAEB, ENAD, né, o próprio Enem, são todas avaliações educacionais, uma parte considerável delas criadas durante as gestões petistas, né? Ou criadas ou reformadas, reformuladas durante as gestões petistas. Então, o que eu decidi? Eu decidi usar aquilo que eles mais têm apego a nosso favor, a favor de nós que somos progressistas, que nós somos pessoas de esquerda. E aí, Thalita, eu cheguei nessa lista de desempenho do PISA, que é o programa, que é a avaliação internacional realizada, né, pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, né? Isso é interessante, inclusive, né, você ter uma organização econômica, né, preocupada com a educação dos países. A gente vai ver que não é à toa, né, isso. E aí, Thalita, muito se fala, a gente tem visto, né, muitas pessoas dizendo que a educação do Brasil é uma porcaria, a educação do Brasil tem piorado, a educação do Brasil é isso, a educação do Brasil é aquilo, inclusive usando os dados do PISA. Só que as pessoas, elas pegam, e a imprensa comercial faz isso magistralmente, eles pegam os dados que estão aí, que é a média do Brasil. Né? Só um detalhe, tá, Thalita? Você lembra que eu falei para você que em 2017 as 3 únicas disciplinas que foram deixadas como obrigatórias eram português, matemática e inglês? Bom, as provas do PISA, né, e de grande parte das avaliações, elas avaliam linguagens, por língua portuguesa, e matemática. Além disso, né, as pessoas precisam ter um nível mínimo ali de inglês, precisam pelo menos saber o The Book is on the Table, nesse mundo para poder continuarem sendo cada vez mais exploradas pelas potências internacionais. Né? Então, não à toa, né, se mantém português, matemática. O PISA ele avalia ciências da natureza também. E aí eu também chamo a atenção para o seguinte fato: as ciências humanas, que o conjunto de disciplinas, né, filosofia, geografia, história e sociologia, que os alunos brasileiros têm as maiores médias numa das poucas avaliações que avalia as ciências humanas, que é o Enem. O próprio governo, em outras avaliações, ou no PISA, que é uma avaliação internacional, não avalia as ciências humanas. Né? O que também é muito ruim, porque passa um recado de que as ciências humanas, né, podem ser deixadas de lado. Afinal de contas, se eu não avalio, né, não importa muito. Então, eu chamo a atenção, Thalita, para o seguinte fato: o que a mídia hegemônica ela coloca? Ela coloca ali aquela média do Brasil, né? Leitura
vou ler aqui para o pessoal que está só nos ouvindo, né? Leitura 410 pontos, matemática 379 pontos, ciências 403 pontos. E aí, quando ela quer comparar, quando ela quer dizer, ela pega e fala a média das escolas privadas, né, da rede privada de ensino, e aí ela joga no mesmo bolo as escolas públicas, né, ou seja, a rede federal, a rede estadual e a rede municipal, e com isso a rede privada, né, de ensino tem médias muito superiores à rede pública como um todo. Só para que as pessoas tenham ideia, né? A rede privada, em leitura, 493 pontos, matemática, 474, ciências, 490. As redes estadual e municipal, né, respectivamente, leitura, 407 e 393, matemática, 373 e 359, ciências, 401, 389. E aí eles comparam com a média da OCDE, né, que em leitura 476, matemática 472, ciências 485. E aí, Thalita, eles ignoram, e aí eu marquei ali, né, eles ignoram a rede federal. Ou seja, eles ignoram as escolas, os institutos federais, o Colégio Pedro II, os Cefetes. Bom, a rede federal, ela tem em leitura 428 pontos, matemática 523 pontos e ciência 535 pontos. Bom, isso faz com que, se a gente pegasse a rede federal de maneira isolada, ela teria a segunda maior nota em leitura, a sexta maior nota em matemática e a sexta maior nota em ciências entre todos os países avaliados pela OCDE. Ou seja, a rede federal de ensino está muito acima da rede privada, e a rede federal de ensino, se a gente avalia ela de maneira isolada, ela está muito, muito, muito acima da grande maioria dos países que fazem, né, são países das Américas, da Europa, da África, da Ásia, que fazem essas provas do PISA, que fazem essas provas da OCDE. Então, quando se diz, né, Thalita, que a gente não tem um modelo, que a educação brasileira está fadada ao fracasso, é só olhar para a rede federal, que a gente vê que não é verdade, não é realidade, né? Ou seja, a gente olha para a rede federal e a gente tem um modelo de ensino que poderia ser replicado em todo o país, né? E um modelo de ensino, Thalita, que é muito simples. Ou seja, os professores concursados, professores formados na área de ensino, porque a gente observa que muitos professores que estão nas escolas privadas, que estão nas redes estaduais e nas redes municipais, não têm formação específica na disciplina que eles lecionam, né? Eu trabalhei 2 anos na rede estadual do Rio de Janeiro e eu com muita vergonha eu digo isso, tá? Tinha professor de biologia que dava aula de matemática, professor de educação física que dava aula de português. Ou seja, não tem formação específica para estar dando aula, né? Na rede federal, não. Na rede federal, o professor tem formação específica. O professor é concursado e o professor recebe um bom salário que permita que ele trabalhe só ali. Ele não precisa trabalhar 40, 50, 60 tempos de aula semanais. Ele pode se dedicar àquela instituição. Ele pode buscar formação, né? Seja uma formação continuada por meio de cursos, ou ele pode buscar o mestrado, buscar o doutorado, né? Fazer o curso, ter licença para isso. E isso vai influenciar em quê? Isso vai influenciar na qualidade da educação dos seus alunos. O que se comprova, mais uma vez, tem uma série de críticas ao modelo de avaliação educacional. Mas quando a gente pega os dados, né, a gente consegue olhar e consegue comprovar tranquilamente que a gente tem um modelo a ser seguido, que é o modelo das escolas privadas. E, Thalita, só para encerrar
essa fala aqui, né? O que você falou é comprovado sobre o Enem, tá? É comprovado com base em dados, tá? A gente tem a estimativa que mostra uma queda substancial no quantitativo de estudantes das escolas públicas que fazem o Enem, notadamente a partir do momento da implementação da reforma do ensino médio de 2017. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses estudantes, eles simplesmente, Thalita, desistiram. Por quê? Porque eles sabem que não tem condições de fazer. Então, isso tem uma queda vertiginosa na quantidade de estudantes oriundos de escolas públicas que realizavam o Enem. E aí, quando a gente olha para o número de concluintes, né, porque é importante a gente comparar esses dados, a gente percebe que não houve alteração no número de concluintes do ensino médio na educação pública, ou seja, que pudesse vir a justificar essa diminuição sensível de estudantes que faziam a prova do Enem, né? Porque você podia dizer, mas tem menos pessoas fazendo a prova do Enem porque tem menos pessoas se formando. Esse número não bate. Ou seja, você tem muito menos pessoas que deixaram de fazer a prova do Enem e o número de concluintes no ensino médio se mantém bastante estável. E então, na sua avaliação, Tiago, as escolas federais, elas poderiam ser um modelo para serem implementadas em âmbito nacional, né? Assim, poderia ser apresentado como um projeto nacional mesmo, e dada, né, a estrutura e esse contexto todo que você trouxe. Exatamente, Thalita. E, mais uma vez, eu falei lá atrás que determinadas políticas a gente não precisa de dinheiro, mas para esse tipo de política a gente precisa de dinheiro, né? A gente tem um governo federal, isso a gente precisa dizer, né, que não cumpriu o Plano Nacional de Educação no que se refere ao financiamento da educação, né? A meta prevista para o Plano Nacional de Educação, né, que perdeu validade, né, agora em 2024, foi prorrogado até 2025, né, e a gente está discutindo agora no Congresso Nacional o próximo Plano Nacional de Educação, mas a meta era de investimento de 7% do PIB brasileiro na educação. O governo só investe 5%. E a gente vê que esse dinheiro é insuficiente, né? Então, essa é uma outra falácia, né? Eu ouvi dizer que algumas pessoas pregam isso, né? Notadamente esse pessoal voltado para esse empresariamento da educação, para essa privatização da educação, que diz que na educação o problema não é dinheiro, o problema é que falta gestão. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Não, falta dinheiro. Tanto falta dinheiro que a gente tem uma parcela bastante significativa de escolas, né? Também outra coisa que eu vou bater até bato nisso sempre que eu tenho oportunidade de falar. Nós temos uma parcela das escolas, gente, que não tem banheiro, que não tem água potável, que não tem luz, né, que não tem cadeira para todos os estudantes sentarem, que tem espaço físico de sala de aula que não suporta a quantidade de estudantes que estão ali na sala de aula. A gente tem colégios, temos salas de aula, gente, que não tem janela. Né? Formatos inadequados, é um formato meio que corredor de uma sala de aula que é completamente inadequado, colégios, né? Sem laboratórios, sem quadro de esporte, sem internet. E como é que você resolve isso? Você resolve isso com dinheiro, né? Construindo um espaço físico. Você precisa de dinheiro, né, para contratar professores. A gente tem estados como o estado de Minas Gerais, né, do governador Zema, que se acha o grande gestor público, onde 80%, vou repetir, 80% dos professores e das professoras do estado de Minas Gerais não são efetivos, são contratados com contratos extremamente precários, onde essas pessoas que são contratadas, elas recebem, Thalita, 10 salários por mês, 10 salários por ano. Como se não bastasse não receber 13º e não receber férias, o governador Zema, né, o grande gestor, dispensa elas em dezembro e depois recontrata em fevereiro, março. Ou
seja, aí paga 10, 9 salários mensais para esse conjunto de professores e de professoras. Né? Infelizmente, não é o único, né, que faz isso, mas o Estado de Minas talvez seja o mais afrontoso com esse número gigantesco de profissionais contratados sem nenhum tipo de direito trabalhista. E, mais uma vez, como é que um profissional, como é que um professor que tem ensino superior, que estudou, que se qualificou, né, trabalha numa condição dessa, trabalha sem receber o piso salarial. Né? Vários municípios, vários estados, inclusive estados grandes, municípios grandes, como o próprio município do Rio, como o estado de São Paulo, como o estado do Rio, não pagam o piso nacional docente. Está falando dos dois estados mais ricos da federação, não pagam o piso nacional docente para os seus professores e para as suas professoras. E, na verdade, quando você fala, inclusive, do dinheiro, né, ou seja, do recurso, não é que falta, viu, gente? É como ele é direcionado e as decisões políticas. Veja, você falou de Minas Gerais, né, e esse governador bolsonarista, que é um bicho, para dizer o mínimo, mas em São Paulo, por exemplo, há esse projeto de privatização de escolas a partir das PPPs, parcerias público-privadas, que que recebem recursos do BNDES para a implementação dessas escolas. Então, não é necessariamente a falta do dinheiro, né? Não é que falta de fato recurso. Falta um projeto real e uma valorização, me parece, Tiago, do ensino público. É o que a gente tem tentado colocar aqui, as nossas conversas, né, professor Tiago? Elas partem justamente de uma gestão do Ministério da Educação, porque é evidente que a gente sabe, porque vão ter esses argumentos de que, mas cada estado tem a sua realidade, tem as gestões todas, aí tem os governadores que são bolsonaristas, que não têm compromisso algum com a educação de qualidade, não querem, de fato, que o filho e a filha da classe trabalhadora tenham uma formação de qualidade, mas também há os governadores que são alinhados aos progressistas e que são, em tese, de esquerda, né? Porque a gente pode até colocar em questão, como o Tiago colocou aqui, o próprio Camilo Santana, que é o atual ministro da Educação, ou os governadores do PT da Bahia. Então, há uma realidade, claro, de cada estado. Mas o que me parece, Tiago, é que a gente não tem um projeto nacional de educação. Para qualificação, de fato, um projeto para melhoria e algo estruturado em relação à escola pública, à educação pública. Sabe aquilo que a gente defende, que a gente sempre diz, né, nas nossas frases de efeito, educação pública de qualidade gratuita? Que a gente fala do ensino superior, mas a gente está tratando aqui das escolas, por exemplo. Não existe um projeto, me parece, Tiago. Não tem. Como você disse, tem uma realidade das escolas que são geridas com os recursos federais, aí tem as escolas estaduais, tem as escolas municipais, e aí tem evidentemente, o interesse das redes privadas, das empresas privadas de educação, que tem isso como um projeto altamente lucrativo, que não tem compromisso com qualidade de fato, né, para o filho e para a filha da classe trabalhadora. Então, a gente não tem um projeto de educação, de fato, nesse país. É isso que cada vez mais fica evidenciado aqui nas nossas conversas, sabe, professor Tiago? É isso que eu fico pensando. Né? O que entristece e angustia a gente. A gente está num governo, vejam, que é progressista, que tem na sua bandeira, tem no seu histórico essa valorização da educação pública, né, que colocou já no seu lema pátria educadora. Mas o que a gente tem, de fato? Há um desmonte que vem por parte do golpista, do Temer, como o Tiago bem apontou, mas a gente tem um projeto político que se perpetua também. Então, a gente não tem. É algo que é angustiante, realmente, assim. O sentimento que fica é esse. Não é falta de verba, é falta de projeto, eu acho, sabe, professor? E, Thalita, eu chamo a atenção, né? Você fala na falta de projeto, né? E eu falei ainda há pouco da rede federal de ensino, mas eu vou dizer, talvez, o único
projeto educacional que a gente teve no país, um projeto sério implementado, fez 40 anos esse ano, agora em maio, que os CIEPs, né, do Estado do Rio de Janeiro, implementados pelo Brizola, com o projeto do Darcy Ribeiro, do Oscar Niemeyer, né, o projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer, que é um baita projeto educacional e que foi jogado na lata do lixo pela direita que se apropriou do Estado do Rio de Janeiro, né? Ou seja, os CIEPs, que eram um projeto, né, de uma educação integral, onde os estudantes, né, tinham alimentação, tinham aula de fato, aula de esportes, aula de diversas artes, aula de música, xadrez, né? Tinha uma alimentação de qualidade, eram deixados de manhã e só voltavam para casa ao final do dia, tinham 3 refeições, acompanhamento médico, acompanhamento odontológico. Esse projeto de educação, né, foi simplesmente completamente desestruturado, deixado de lado, e é um baita projeto que até hoje poderia fazer uma diferença gigantesca na vida de milhões de estudantes. Lembrando que nós temos crianças, Thalita, e jovens também, né, adultos, que vão para as escolas, que estudam, que vão para a escola para comer, porque assim tem a garantia de ter alimento na escola, a merenda escolar. E aí você tem prefeitos, você tem governadores colocando biscoito, né, bolacha e suco de pozinho para os estudantes se alimentarem na escola, né, sendo que muitas das vezes aquela comida que é servida ali na escola é a única que aquela pessoa vai ter de qualidade naquele dia. Então, assim, de fato, a gente tem poderia ter um projeto, né, e a gente estava falando, né, desenvolver um projeto na área da educação, né, não estou dizendo de implementar, estou falando de desenvolver esse projeto, debater com a sociedade, né, de promover um grande debate educacional, um grande debate popular. Isso demanda dinheiro, Thalita? Será que isso demanda grande fortuna para que isso pudesse ser feito e que desse possibilidade, de fato, de uma discussão de qual país que a gente quer, de qual país que as pessoas querem, né? Acho que isso não demandaria, isso bastaria ter uma boa vontade, convidar pessoas. Agora não adianta querer convidar, né, essas fundações e essas empresas que se locupletam do dinheiro público para poder fazer esse debate, né? A gente tem, por exemplo, a questão de São Paulo e no Paraná, diversas denúncias, já porque o Feder, que é o secretário de Educação hoje de São Paulo, que foi o secretário do Paraná, noticiou logo assim que começou o governo, né, do moderado Tarcísio de Freitas, né, o moderado obviamente tem um toque de ironia, disse que o governo do estado de São Paulo não iria utilizar os livros selecionados pelo PNLD, pelo governo federal, porque eram livros ideológicos e que tinham problemas de ideologia e de conteúdo, né? Aí ele pega e seleciona, né, livros esses que são selecionados por uma comissão de especialistas na área. Cada livro, né, selecionado passou por uma comissão de especialistas que faz a análise bastante isenta desse material. Esses livros são distribuídos gratuitamente pelo governo federal para as prefeituras e para os governos estaduais. Ele disse que esse livro não prestava, que eles iam ter um material próprio deles, que foi comprado, né, por alguns milhões de reais para uma empresa, e quando esse material chega na escola, os professores, houveram uma série de denúncias de erros ortográficos, erros gramaticais, inclusive, né, uma bastante famosa que teve um material didático desses que estava sendo distribuído via uma plataforma, né, porque é outra característica dessas pessoas, a plataformização, dizendo que o município de São Paulo tinha praia, para vocês terem ideia do nível, né, de erros desse material que era distribuído.
Eu lembro dessa história, realmente. É porque é isso, não tem compromisso com a qualidade do conteúdo. É relação lucro, é dinheiro, é isso que essa gente quer, dinheiro, dinheiro, e um dinheiro certo, que é um público, né? Um dinheiro que vem do Estado, e é uma gente que defende o liberalismo, que fala do Estado mínimo, mas é Estado mínimo para o outro, né? Estado mínimo para o pobre, para o trabalhador, etc. Quando na realidade é uma Para gente que eles é quer o estudar estado no Estado. máximo, né? Para eles é o estado máximo Isso, bancado com bom e o velho dinheiro público. exatamente. Tiago, mais uma vez te agradeço por vir aqui para a gente discutir educação. Eu confesso que cada vez que a gente conversa eu saio um pouco mais triste, assim, porque, enfim, né? Mas é a realidade, acho que a gente tem que falar, tem que enfrentar. É triste, mas também ao mesmo tempo, viu, gente, aqui falar com a nossa audiência de que é possível, tá? A partir dos nossos apontamentos aqui, daquilo que está colocado, é possível que a gente precise realmente acreditar numa outra realidade, né? De uma mudança real para esse país. E na minha avaliação, sem nenhuma romantização sobre a educação e etc., mas é sim por meio da educação que a gente consegue, e mudanças estruturais de fato, é que a gente consegue traçar uma mudança da realidade, sabe? Das coisas como estão. Não é à toa que há esse projeto de desestimular o jovem da classe trabalhadora para não querer ir para uma universidade. Enquanto o rico está estudando, muito bem estudado, está indo para a universidade. O burguês, né, o pai e a mãe que tem dinheiro, eles investem muito na educação dos seus filhos. Fosse verdade, Tiago, que educação não leva a nada, que não serve para coisa nenhuma estudar e etc., não existiria escolas com mensalidades de 15 mil reais no Brasil, porque existe isso, viu, gente? 15 mil reais existem mensalidades de escolas de ensino médio, eu tô falando. O Tiago está aqui para não me deixar mentir. Tá? Então, fosse verdade, por isso que eu gosto muito daquele trecho do verso do Sérgio Vaz, que ele fala: quem estuda é vida louca, né? Vida louca é quem estuda. Que é isso, é por meio também do estudo e da gente poder dizer para o jovem, para o adolescente, que sim, que é importante estudar, que é importante ler, que tem que ir tentar fazer o Enem, e, claro, garantir as devidas circunstâncias, oportunidades para ele fazer isso também, mas ter esse incentivo, porque do outro lado há uma ideologia completa. E aí eu vou deixar em aberto, inclusive, para uma próxima. Para uma próxima conversa nossa, Tiago, sobre as ideologias que estão sobre a educação, que pairam, que tem a ver com a igreja evangélica, que tem a ver esse recorte de gênero que é importante, que existe esse movimento, por exemplo, conservador de tradwives, para as meninas não estudarem e verem futuro apenas para serem mães e terem maridos e filhos, né? Não Uhum. quererem estudar, assim, há um processo de desestimular, professor, geral. Mas fazendo um recorte de gênero aqui, porque as questões que versam sobre as meninas, né, sobre as estudantes, elas são muito piores, porque elas vão levar essas meninas para situações de muita violência, que a gente sabe, em todos os sentidos, e desestimular essas meninas a buscarem uma carreira, sabe, uma carreira na vida acadêmica, na vida profissional, de não estudarem. Então a gente deixa em aberto, porque também já passou bastante nosso tempo aqui, mas para a gente ter essa conversa, sabe, professor? Acho que até dentro das suas análises do campo da sociologia, porque é algo que está colocado também e Uhum. que vem sobre educação, né? Sim. Que passa por isso, é um Uhum. neoliberalismo, é desestimular o jovem trabalhador para não estudar, a menina para não estudar também, que o caminho é você ser esposa e mãe, mais nada. Quer dizer, então fica colocado aqui para uma próxima, viu, professor? E te agradeço mais uma vez.
Bom, eu que agradeço, Thalita, mais uma vez esse convite, estou à disposição de vocês, né? Acho que é extremamente importante essa proposta que você fez agora de a gente discutir, inclusive discutir esse papel do professor, da professora, né? Que muitas vezes é atacado e visto como um inimigo, né? Da educação, um inimigo dos estudantes, né? E eu acho que é importantíssimo a gente debater, discutir, vamos conversar também. Eu brinco sobre Gramsci, sobre Paulo Freire, que aí a galera da extrema-direita pula 5 metros, né? Porque falam do Gramsci, do Paulo Freire, sem nunca ter lido, né? Sem nunca ter aberto um único livro. Acho que é importantíssimo a gente estar aqui num espaço como o Farol Brasil. Agradeço de verdade muito esse espaço que vocês deram. E boa noite aí para todos e todas. E tem esperança no fim do túnel, tá, pessoal? A gente está discutindo agora o Plano Nacional de Educação. É importantíssimo que a gente esteja mobilizado se a gente, de fato, quer melhorar e quer mudar alguma coisa na educação. É isso. Boa noite, pessoal. Obrigada, Thiago. Até a próxima. Tchau, tchau.